Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de terça-feira, meu grande amigo Carlos Ribeiro. Quando estava por estourar alguma coisa, senhor Raul Rocha, senhor André Miola, Maurício Freitas, ele me chamava lá e dizia assim: nervos de aço, Rec. Aguenta a flauta da concorrência, deixa eles cacarejarem e tal. E quando estava para explodir alguma coisa, diz: calma, nervos de aço. Agora, para aguentar esses 2 dias, hoje e amanhã, só com nervos de aço, né? Mesmo os profissionais, a gente fica mais agitado e fica... Porque o quanto vale o confronto de hoje somado ao confronto de amanhã, vale 2 mundiais. Se ganhar depois o título, tem mais a sequência, né? Mas para ter a sequência tem que passar amanhã. O argentino tem que passar hoje, o brasileiro tem que passar amanhã. Vale o Mundial de 19, o Mundial de 21, um caminhão de dinheiro, a valorização dos meninos, a paz, né? Para o Grêmio vale a história. O Grêmio pode ser o maior vencedor de todos os brasileiros de Libertadores da América. Passa São Paulo, passa Santos, e os outros todos vêm atrás. Então, é um negócio impressionante. Pode ser o tetra do Grêmio na Taça Libertadores da América. Para o Flamengo, quanto vale? 38 anos depois, o clube mais popular do Brasil. Alguns exageram dizendo que tem a maior torcida do mundo. Óbvio que não, né? Porque aí teria que ter torcida em todos os continentes. Isso aí é para Real e Barcelona. Benfica no passado e agora Real e Barcelona. Então, mas o quanto vale isso? Né? E hoje o Renato deu uma entrevista, que a gente daqui a pouco vai apresentar aí, que é ainda mais preocupante. O Renato descartou o Luan. E aí estava brincando até com o Miola antes do Raul chegar, e o Raul depois chegou e participou da conversa também. Como é o nome do nosso amigo? César Crespo. César? Crespo. Crespo. César Crespo também. Nós estávamos conversando ali, confabulando. Se o Renato deu um migué tão perfeito quanto esse, ele tem que atuar em Hollywood. Né? Não é nessas novelinhas da Globo, aí tem que ir para lá. É cinema internacional para recorde de bilheteria. Porque ele tirou o Luan do ano. Uma cirurgia, tem uma fissura no pé, e aí não jogaria mais este ano. Daqui a pouco nós vamos assistir a entrevista na íntegra, ou um pedaço dela, do Renato, mas eu quero ouvir vocês dois aí, justamente sobre o peso. Imagina esses caras, aí o Grêmio vai pro hotel agora, depois do treino, não tem luz no hotel. Já comecei boicote em pleno Rio de Janeiro, no hotel parceiro do Grêmio, no Lagueto, esse, né? O Grêmio está no Lagueto, lá no 15º andar. Mas já teve gente que ficou preso no elevador, torcedor do Grêmio, gritedo no hotel. O Grêmio agora, nesse momento, está se deslocando para um restaurante. Não sei se está desconfiado da comida do hotel ou para ganhar tempo. Porque daí quando chegam para o hotel vão descansar. Né? Não vão ficar ali agora às escuras, subindo 15 andares, como é que vamos fazer? Tateando? Não dá, né? Jogador de futebol cai de uma escada lá e aí como é que fica? Mas o ambiente, com relação à comida, é que o ambiente do hotel é mais controlado que num restaurante. Restaurante, daqui a pouco o chefe... Então, todos os restaurantes do Rio de Janeiro só tem flamenguista, entendeu? Não, mas daqui a pouco... Não, o Rio, eu estive lá semana passada, é só flamenguista. Não, onde tu entra é Flamengo. Tu vai no nos shoppings do Rio de Janeiro, só tem loja do Flamengo, não tem de nenhum outro time. Então... É só lojas do Flamengo, as pessoas na rua com camisa. E todos eles com uma empáfia, né, típica do carioca. Está prontinho para cair, então. Do carioca folclórico, né? Eles acreditam piamente que o Flamengo ganha do Grêmio e não tem para ninguém. E o pior é que a empáfia deles é uma empáfia simpática, né? Porque a do Paulista, a do Paulista é insuportável. Ele é na linha do carioquês, na linha do agradável, né? Da farra. Mas que eles estão não é ofensivo, né? Não é ofensivo. E aí eu brincava com alguns e dizia: olha, o Grêmio vai vir aqui fazer vocês chorarem. Não é como a dos uruguaios, viu, Miola? Fui comprar umas eliminatórias de Copa do Mundo, sei lá, dos anos 90 e os anos 80, sei lá, 89, pode ser. E fui comprar um casaco no Uruguai e fui falando português. O cara disse: para brasileiros não tem casaco. Eu disse: mas vá, não, o senhor pode saber que não...
aqui não. Brasileiro. Eles são Vai terríveis. ser raivoso assim. Eles são terríveis. Vai ser raivoso assim no Já inferno. amenizou bastante, mas ainda são, né? Não, melhorou. Lá no Uruguai melhorou, mas, pô, isso faz 30 anos essa história que eu tô contando. O cara dizendo, não tem casaco pra ti aqui. E o pior é que o preço estava bom, fiquei. Mas tu falou do Renato ser artista. O Renato já participou de novelas, né? Sim. Sim. De várias, umas 3 ou 4 aí no mínimo. Eu me lembro que ele teve alguma participação, assim. Ele gosta, né? E isso... Tuas festas no passado eram com o Renato ou era com outros parceiros? Com todo mundo que gostava de festa. Né? Eu posso entregar alguma coisa aqui? Não convém, né, Rec? Pô, já prescreveu, né? Já está prescrito, já não tem mais. Não tem. Não, tu sabe que eu sou um cara inteirado dos troços. Fala, fiscal de festa 25, 30 anos depois, né? Aqui, ô Mauro, eles se davam muito mal, o Rec, toda aquela geração dele da época, se dava muito mal. Era mais ou menos como o Grêmio hoje. Imagina, o Grêmio ganhando títulos importantes. Nós loucos para pegar no pé deles não dava. Aí tinha Guri, Renato, Paulo César Magalhães, Paulo Roberto, eram os Guri. Eu, Caio Júnior, né? Aí os mais velhos. Eu só peguei de Os mais 85 velhos que para acabaram cá. se separando. Oswaldo, De Leon, todos se foram se separando. Não foi ou outro influência. eu mantém a Não mesma foi até hoje. influência, Né? isso, não foi O influência. Mazarop ainda está com a mesma. Tu ainda está com a mesma. Então Tu era foi dos uma mais época- comportadinhos. Claro, vamos fazer uma relação mais séria em relação ao tipo de futebol que é jogado hoje. O tal de extrema direita, o ponteiro direito, ou o sujeito que é aberto, né? Aí cada um tem essa nomenclatura aí, uma moderna que dá para ser usada. Ele mais volta Agora é o para extremo, marcar. agora é o extremo. Mais volta para marcar do que para atacar. Então, e quase todos os técnicos brasileiros fazem o sujeito Por que buscar... te chamavam de lateral mochila? Por quê? Porque eu só apoiava, não tinha marcação. Não precisava. Jogador de imigrante tem que ter qualidade para atacar. Que balaca é? Para quem marca... Segundo ele, sabia dessa história? Segundo ele próprio. Foi o primeiro ala do futebol brasileiro. Não, segundo ele próprio, não. Não, mas... Eu vou te dizer como é que o Minelli escalava. O Minelli botava as iniciais dos jogadores Vai no dando campo. corda. Não, vou te dizer como é que o Minelli fazia. Minelli tinha treinado já o Internacional. 1985. Foi campeão pelo Inter, o principal título internacional brasileiro foi Minelli, conquistado campeão pelo gaúcho, Grêmio. 85 pelo Grêmio. Isso. Eu já estava Então, começando. a escalação dele era o seguinte: no quadro ali, que era agora era tudo laptop, computador e tal, mas naquele tempo tinha um quadro negro, ele botava ali as iniciais dos jogadores que iam iniciar a partida. E nessas iniciais ele colocava a flechinha da movimentação Tipo do assim. jogador. É isso essas aí, flechas. essas flechinhas. A minha flechinha, ela ficava... Dá pra Era mais ou explicar? menos essa. A aula do professor Raul. Eu ficava posicionado, o Grêmio atacando para cá. Eu ficava posicionado nessa linha e eu tinha uma flechinha para cá e uma flechinha para cá e deu. Eu não tinha flechinha para trás. Daniel Alves. Eu jogava daqui para cá e na diagonal. É o que o Daniel Era Alves. quase essa em diagonal A ali. né? escalação do Rubens... O centro Rubens médio que te cobrisse. Era o China e o Baidec. Eram os homens que faziam a vigilância. Deixa o Raul jogar. Das costas. E aí, os resultados de uma equipe que disputa, né, competições e tem muito mais chance de vencer, porque o que se retrai demais e marca demais, ele tem mais chance de perder. Né? Cara, a marcação essa que o Flamengo faz, todo mundo, a marcação alta... Mas o Minelli já fazia como marcação sob pressão. Sob pressão, no né? Internacional, trazido pelo Marinho Pérez, que foi jogar na Europa, passou nas ideias com o treinador, ele adotou no Internacional, deu muito certo. Quando o Minelli fez o Grêmio, Mas com o Marinho, quando o Marinho chegou, ele já fazia em 75. Que era a marcação alta. O pessoal fala muito mas disso. aprimorou a origem. Aprimorou. diz O que pessoal foi- já falava do tal pega-ratão, nada mais é do que os três em triângulo fechar o homem da bola Fechar o homem da bola e se ele tiver de costa pro campo dele, é a hora, de dar o bote. Tu fechar com 3 em cima e tal. Tu não tu deixa- pega tu vê ratão. quando ele vai virar, tu já O roubou a bola. pega-ratão era uma retranca do Cláudio Duarte que jogava lá na frente, né?
Sim. É que o teu pega-ratão é o anterior. Não, é o anterior. do Minelli. Mas o pega-ratão do Claudião era assim, seja o que Deus quiser. Mas isso que o Raul tá falando, dessas flechas que ele mostrou no quadro atrás, é o que o pessoal espera dos laterais brasileiros quando são vendidos. Por que querem tanto os nossos laterais lá fora? Pela qualidade. Raul, é aquele quadro teu, Lau. Esse aí. É essa flechinha, isso aí. E ali na ponta ali. Outra entrava na diagonal. Jogou quase como meia. Tinha duas flechinhas pra mim. Entrava Era a minha obrigação. Tanto pela beirada como quase entrando como na meia. Na diagonal, como entra esse menino que o Grêmio se lesionou, o Leonardo. E o do Flamengo. E o do Flamengo agora. Léo Gomes. Não o Léo Gomes, o outro que me saiu machucado, é Léo Gomes. Léo Moura é Léo Gomes. E o que o Léo português Gomes. vem fazendo também. Com o Felipe Luiz. O português vem fazendo com o Felipe Luiz, usando ele quase como meia. Né? Então o que ele faz? Esse técnico do Flamengo, ele espeta os jogadores lá na frente. Por que facilita e o time acaba vencendo uma... Claro, tem que ter uma certa qualidade também. Não adianta botar um ruim lá na frente que não vai sair nada. Então ele adianta o time dele. Se ele retoma a bola lá na frente, ele tá sempre ele perto já está no gol. ataque, está perto do gol. E aí e tem mais aquele Gerson que é rápido. Que acha que vai correr menos. Aliás, que vai correr mais aquele que marca lá em cima, que vai ter que voltar. Negativo. Ele vai correr menos, porque ele já está... Queima a roupa. Joga o Luan ou não? Eu acho que joga. Raul. Eu acho que não joga. Eu acho que não é blefe mesmo, né? É porque está muito circulante. Eu acho que o Renato... Porque ele saiu mancando, chegou na televisão assim, mancando. Acho que ele é tão enfático assim. Vamos ver e ouvir. Renato Portaluppi. Problemas a gente sempre vai ter, né? Nós estamos vendo todos os clubes. É difícil você manter um certo tipo de problema. Por isso que é importante sempre você ter um grupo bom, um grupo grande. Desde que estou no Grêmio há 3 anos, várias partidas, semifinais, até em finais, nós tivemos problemas de jogadores. Isso faz parte do futebol. O que eu posso falar é que o Grêmio está de parabéns, da mesma forma que o Flamengo está de parabéns. São 2 grandes clubes do Brasil que ainda estão disputando 2 competições. Foram os clubes que chegaram mais longe do que as demais equipes. Então, merecidamente, eles merecem estar onde estão. É lógico que somente um vai passar. Então, eu falei já para vocês que qualquer um que passar, o futebol brasileiro vai estar muito bem representado. Uma partida de 180 minutos, os primeiros 40 minutos foram jogados lá em Porto Alegre. O Flamengo jogou uma parte do tempo melhor do que o Grêmio. E eu havia falado para vocês na época que o Flamengo merecia, inclusive, a vitória naquela partida. E não aproveitou, principalmente no primeiro tempo, onde nós jogamos muito abaixo. No segundo tempo, quando nós igualamos um pouquinho as coisas, estávamos um pouquinho melhor, nós tomamos o gol, o Flamengo cresceu um pouco mais, chegamos ao empate. 1-1, uma coisa normal entre 2 grandes times. E amanhã nós temos mais 90 minutos no Maracanã. Continuo afirmando que o Flamengo é o favorito, e não é da boca para fora. Antes mesmo da primeira partida eu havia falado isso. E agora, além de o Flamengo ser favorito, ele tem ainda vantagem, que no momento que começar o jogo, quem está classificado é o Flamengo. Mas isso não quer dizer que o Grêmio não tem a chance de passar. Pode ter certeza que vai ser um grande jogo. É a sua maneira de jogar para tentar a classificação. Renato, boa tarde. Boa tarde. Presente, viu? Igualmente. Para esse duelo entre os treinadores, você se considera, a exemplo do que acredita o Jorge Jesus também, hoje, os melhores treinadores do Brasil, e por esse motivo, as equipes que vocês dirigem estão chegando a esse patamar de um jogo com característica de decisão e mais. Você se considera hoje um treinador mais experiente e por esse motivo essa decisão será mais difícil na tua carreira? A experiência, sem dúvida alguma, com o passar do tempo a gente vai pegando uma experiência maior. Agora, a decisão mais difícil, não, é uma grande decisão, uma decisão difícil, porque nós vamos enfrentar o Flamengo, uma grande equipe, todo mundo está vendo isso, que o Flamengo vem fazendo no Campeonato Brasileiro, na própria Libertadores. Eu já tive muitas decisões na vida, decisões difíceis. Algumas eu perdi, algumas eu ganhei. Eu concordo plenamente com
com Jesus no momento que ele fala que são as duas melhores equipes do Brasil, por isso que chegaram, por isso que estão fazendo uma semifinal de Libertadores. Foram as equipes que melhor futebol apresentaram, se destacaram, foram passando de fases. E por isso, volto a repetir, independente da equipe que passar, pode ter certeza que o futebol brasileiro vai estar muito bem representado, porque, no meu entender, são as duas melhores equipes que jogam o melhor futebol do Brasil no momento. Renato, desde a sua última chegada, conquista da Copa do Brasil e Libertadores, mas em especial esse ano, tem alguma partida que o Grêmio tem que fazer diante do Flamengo, você vai pegar como exemplo, olha, esse jogo, que o Grêmio viveu momentos complicados também e conseguiu superar. Tem algum jogo que sirva de molde para se imprimir diante do Flamengo? Nem sempre a gente vai jogar bem, né? E no momento que você não joga bem, o adversário sempre se aproveita. Mas a gente passa no vídeo o que a gente faz de certo, o que a gente faz de errado, a gente procura corrigir o que a gente fez de errado, porque os erros não se repetem. O Flamengo a gente faz muito bem, nem tem como não conhecer a maneira que o Flamengo joga. O Flamengo é uma potência. Eu já falei para vocês que se você pegar a seleção brasileira hoje e tiver um amistoso contra o Flamengo, é jogo duro, duríssimo. O Flamengo tem vários jogadores a nível de seleção brasileira. Então, por isso que eu valorizo muito o meu grupo, porque o meu grupo está exatamente onde o Flamengo está hoje, numa semifinal de Libertadores. Então, o Flamengo, da maneira que ele joga, me agrada, porque é a maneira que o Grêmio joga. É lógico que o Flamengo tem alguns jogadores de nível superiores a alguns jogadores do Grêmio. Por isso que o Flamengo gastou bem, tem dinheiro que gastar quase 200 milhões. E montaram um grupo. Acontece, são 11 contra 11. Então o Flamengo tem a maneira dele de jogar, a gente conhece um futebol para frente, um futebol bonito, com grandes jogadores. Da mesma forma que o Grêmio joga. Então eu pergunto para vocês, se o Grêmio chegou numa semifinal de Libertadores, se o Grêmio vem conquistando os títulos, se o Grêmio vem jogando dessa forma há 3 anos, o Grêmio vai mudar? Não, o Grêmio não vai mudar a forma dele jogar. O que está certo não se muda. Você pode perguntar, mas o Flamengo joga, não tem problema algum. O Flamengo só vai ter 11 jogadores em campo. Da mesma forma que o Grêmio. O Grêmio não muda a maneira de jogar. Eu sempre falo para vocês, independente da competição, independente do local, independente do adversário, nós temos a nossa maneira de jogar. Se nesses 3 anos o Grêmio só tem tido aí praticamente sucesso, não tem por que mudar. Eu joguei no Flamengo, eu conheço bem o Flamengo, conheço bem muito bem o grupo, eu conheço muito bem a torcida do Flamengo. O Flamengo é um time que, se você se amedrontar, se você jogar recuado, você vai sofrer o jogo todo e não vai ganhar. Cada 10 jogos, talvez o adversário venha. O Flamengo gosta de jogar sufocando o adversário, até pela qualidade dele, e a própria torcida do Flamengo não deixa o time dele jogar em casa. E o Grêmio também é grande. Pode ter certeza que o Grêmio é grande, o Flamengo é grande, e a gente vai ter, sem dúvida alguma, 90 minutos aí de muitas emoções. Ô Renato, você destacou que o Grêmio não vai mudar, né, para o jogo contra o Flamengo amanhã. Mas você acha que o que foi feito no primeiro jogo é suficiente para chegar no Maracanã, tendo visto tudo que você falou aí, conhece o Flamengo, conhece o Maracanã, para sair classificado? Uma coisa é você jogar e as coisas não darem certo, como não deu no primeiro tempo. Uma coisa o time não veio jogando bem. Uma coisa o Grêmio não vem tendo bons resultados. E outra coisa é você jogar 45 minutos mal. Foi o que aconteceu diante do Flamengo. Agora, se cada vez que a gente jogar um tempo, 90 minutos ou 2 partidas mal e querer mexer, você não vai se encontrar. Eu tenho a minha maneira de trabalhar, tenho a minha maneira de colocar a minha equipe dentro do campo. Por isso eu falei, em 3 anos o Grêmio conquistou 6 títulos. É a terceira semifinal do Grêmio no Libertadores. Há 2 anos atrás o Grêmio conquistou na Libertadores. O Grêmio tem 3 Libertadores no currículo. O Grêmio há 2 anos atrás conquistou a Libertadores. Conquistou a Copa do Brasil. Conquistou vários títulos. E a gente tem a nossa maneira de jogar. O Grêmio jogou mal o primeiro tempo contra o Flamengo? Sim, jogou mal. Eu não vou ficar aqui reclamando que o Grêmio estava sem 4, 5 jogadores. Eu não reclamo. Eu tenho um grupo e quem jogar, eu dou moral. Tenho certeza que vai procurar sempre fazer o melhor. Se fosse eu o treinador depois da partida, mas eu joguei sem 4 jogadores contra o Flamengo. Não, eu não reclamo. Agora, não é porque nós jogamos mal os primeiros 45 minutos contra o Flamengo, que a gente tem que mudar
Não, a gente tem que mudar a nossa postura, buscar o futebol que a gente sempre jogou. E também não vou ficar falando mais aqui, né? Porque daqui a pouco eu vou dar a preleção para Jesus. Então vamos deixar assim e amanhã a gente vai ver o que vai acontecer no Maracanã. Então, aqui. Você falou bastante do teu adversário de amanhã e o Flamengo não perde desde agosto. O Bahia foi o último time a derrotar esse Flamengo pela invencibilidade impressionante de 14 jogos. Que qualidades, que capacidades você destaca do Grêmio que te dão a confiança e te fazem passar essa confiança para o grupo de que o Grêmio pode mudar esse Flamengo amanhã? O Flamengo joga assim uns 4 meses, 5 meses. O Grêmio joga assim há 3 anos. O Flamengo tem o nosso respeito, sempre vai ter. Sempre vai ter. Não é por causa que o Flamengo ganha dessa invencibilidade do Campeonato Brasileiro. O Flamengo sempre vai ter o nosso respeito. Mas pode ter certeza que o outro lado também é respeito do Grêmio. O Grêmio não começou a jogar bem há um mês, há 15 dias. O Grêmio veio jogando há 3 anos. O Grêmio hoje conquistou 6 títulos em 3 anos. O Flamengo não conquistou nada. Então não tem por que mudar. O Flamengo começou a se encontrar agora há 4, 5 meses. Com esse potencial todo. Eu gosto de ver o Flamengo jogar. Eu gosto porque são jogadores que, como eu falei para vocês ali, de seleção brasileira, jogadores que não estão na seleção deles, inclusive uma oportunidade, jogadores de alto nível. A maioria dos jogadores já jogaram na Europa, jogadores experientes, acostumados a decisões. E eles vêm jogando grande futebol. Então, se o Flamengo vem jogando grande futebol há 4, 5 meses, o Grêmio vem jogando há 3 anos, eu acho mais do que nunca nós vamos ter um grande confronto. Entendeu? Vamos esquecer aquele primeiro tempo nosso contra o Flamengo. O Flamengo não, o Flamengo jogou muito bem. Nós que nós tivemos uma noite muito feliz no último jogo, mas amanhã tem mais 90 minutos de 2 equipes que buscam o gol, as 2 equipes que gostam de jogar. E amanhã no Maracanã tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O Flamengo vem com uma invencibilidade muito grande. Concordo até que eles vêm apresentando dentro do campo. Mas não tem nenhuma equipe imbatível. Na hora, alguém perde. Na hora, alguém perde. O Flamengo pode passar amanhã, como o Grêmio também pode passar. Desculpa interferir. Eu queria te saber justamente o contrário. Você não acha que o Flamengo quem tem que respeitar o Grêmio? Apesar, o Grêmio vem de 3 semifinais de Libertadores. O Flamengo, claro, é um time totalmente diferente, mas o clube em cima chega na semifinal há 35 anos. O que você pensa disso? E o Renato hoje, ele está mais experiente, está mais confiante em ter participado dessa 3ª semifinal. Como o Renato vê essa nova oportunidade de estar chegando numa final de Libertadores? Eu vejo o sucesso do meu trabalho justamente com o meu grupo, justamente com o meu clube. É a 3ª semifinal de uma Libertadores e não é pouca coisa. Essas coisas têm que ser ditas. Não é pouca coisa o clube chegar em 3 semifinais de uma Libertadores, inclusive conquistando uma em 3 anos. Então, muita coisa. No momento que você fala assim, não é o Flamengo que tem que respeitar o Grêmio, tem que ficar uma coisa bem clara aqui. De hipótese alguma, de maneira alguma, eu vi algum jogador do Flamengo, algum diretor do Flamengo, presidente do Flamengo, menosprezar o Grêmio. Não respeitar o Grêmio. Pelo contrário. Está tendo esse respeito mútuo, que deve ser assim de ambas as partes, até que são 2 grandes clubes com 2 grandes torcidas. Uma coisa que outra, de um torcedor, o outro que fala alguma coisa, que o Flamengo vai atropelar, que o Flamengo vai ganhar, que o Flamengo já está numa final, é uma coisa normal por parte do torcedor. Acontece também no Rio Grande do Sul. Essas coisas a gente tem que tirar de letra, entendeu? No momento que você ouvir um jogador, um diretor, um presidente falar, aí é uma coisa, entendeu? Mas de maneira alguma houve desrespeito por parte do Flamengo, bem pelo contrário. Eu sei que eles respeitam o Grêmio, da mesma forma que o Grêmio respeita o Flamengo. Isso que eu falei, 2 grandes clubes, 2 grandes times, que amanhã vão se enfrentar novamente no Maracanã. Fala, Renato, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Renato, a gente imagina amanhã um jogo grande, né? Um jogo que vai ficar marcado para a história. E nenhum clube leva assim a cunha de imortal à toa, né? O Grêmio é imortal. E nesses 3 últimos anos, ao puxando pela memória aqui lances que ficaram eternizados, nesses últimos 3 anos. Você deve lembrar de uns 10. Eu vou citar um lance e peço que você faça um comentário rápido de cada lance que eu vou citar. Algum pode ser repetido amanhã, pode ser decisivo, parecido. Aquela defesa do Groi contra o Barcelona de Guayaquil, comentário. Foi a maior defesa que eu vi o goleiro fazer. A não ser essa aí e a Copa do Mundo numa cabeçada do Pelé. Extraordinária a defesa, extraordinária. Aquele gol do Alisson, nos acréscimos contra os Estudiantes.
E aí deu um gás muito grande para ele, porque realmente no apagar das luzes, praticamente o último lance do jogo, o Alisson, pequeno, entrou, puxando o primeiro palco, sempre graças a ele, desviou e fez o gol. Maravilhoso. Essa remontada virada contra o Palmeiras. Bom, aí quando muita gente não acreditava no Grêmio, por isso que o Grêmio é imortal, né? Nosso lado havíamos perdido o primeiro jogo em Porto Alegre por 1-0, ninguém acreditava. Todo mundo falava já que o Palmeiras ia para uma semifinal contra o Flamengo. O Grêmio foi lá, novamente eliminou um grande clube, um grande time do futebol brasileiro. Por isso eu sempre acredito no meu grupo, porque o Grêmio, independente do adversário, competição local, o Grêmio vai ganhar. É um dia para a história amanhã? É um dia para a história, sem dúvida alguma. Imagina, amanhã quem torce do Flamengo é só o Flamengo. É só a torcida do Flamengo, pode ter certeza. Que o restante das torcidas do Rio de Janeiro, não sei nem falar, né? Aliás, a torcida do Flamengo e a torcida do Internacional. O resto pode ter certeza que 90% dos torcedores aí vão torcer pro Grêmio. Lógico que é um dia para entrar para a história. Imagina, você eliminar o Flamengo no Maracanã, estádio lotado, uma equipe aí, como eu falei, com vários jogadores de seleção brasileira, uma invencibilidade de 14 jogos, como a menina falou aí. É o dia para entrar para a história. Só que o meu grupo, ele está acostumado para entrar para a história. Pode ter certeza. José Renato, em cima até dessas questões aí que o meu colega Fernando Saraiva fez, tem a questão da fama da imortalidade, né, do Grêmio copeiro, terceira semi seguida, tudo isso juntando com qualidade do time e sequência de títulos, tudo isso junto para aumentar cada vez mais a esperança do torcedor na classificação? Sim, sem dúvida alguma, é por isso que eu falo. O Grêmio é um time que conquistou 6 títulos em 3 anos. O Grêmio, vocês vendo do Brasil todo, tem elogiado que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Até o ano passado, vocês falaram muitas vezes isso. Hoje em dia, o Grêmio continua jogando, sim, juntamente com o Flamengo, com o Atlético Paranaense. Entendeu? Então, o torcedor tem que acreditar. Sempre acreditou no grupo e tem que continuar acreditando. Apesar de a gente vai enfrentar essa grande equipe que é o Flamengo, mas como eu já falei, o Flamengo não vai entrar com 12, 13, 14 jogadores em campo. O Flamengo vai entrar com 11 jogadores. E aí a gente vai ver. É uma final. E uma final, é uma semifinal, provavelmente quase que fosse uma final, enquanto 2 grandes times jogam. Quando 2 grandes times jogam de uma mesma maneira, buscando o gol, independente do que acontecer, pode ter certeza que o jogo vai ser bonito. Porque o time do Flamengo não dá pontapé. O meu time proíbe eles darem pontapé. Então vai ser um futebol bonito. Acho que todo mundo vai gostar. Agora, infelizmente, só não vai passar. Eu espero que seja o Grêmio. Da mesma forma que o Jesus pensa que e acha e torce que seja o Flamengo. Então vai ser um grande jogo. Renato, tudo bom? Eu vou fazer 2 perguntas aqui. Primeira, a gente viu o Luan fora dos 2 últimos treinos. A gente sabe que você não costuma escalar o jogador quando ele não está 100%, quando está apto. Jean-Pierre também não participa da mesma atividade na parte que a gente viu. Então, eu queria saber se esses 2 problemas, esses 2 jogadores, que provavelmente não devem jogar, você vai ficar à vontade para confirmar ou não, enfim, isso tira um pouco da sua confiança. Uma segunda pergunta. Você, estou vendo aqui, já está no Fluminense, uma situação, talvez, algumas semelhanças assim com o que você passou em 95. O torcedor do Flamengo lotou o Maracanã, o Flamengo era um time mais badalado, tinha o Romário, que tinha acabado de ser campeão mundial, o Flamengo jogava pelo empate para ser campeão e não deu o favoritismo, deu uma lógica. O Fluminense vai ganhou com o seu gol de barriga. Você está aqui no clube, chegou a ter lembranças desde 95, alguma coisa serve de inspiração para aquela partida para essa agora? Obrigado, senhora. Você colocou muito bem, mas ninguém consegue falar do primeiro gol do Fluminense. Foi do Ailton. Esse foi o terceiro. Quando tirou o primeiro gol daquele jogo, eu fiz. Aí depois o gol de barriga. Todo mundo fala nesse gol de barriga. Mas é sempre bom colocar aqui como. Não, quando eu joguei no Botafogo, fui muito bem tratado, fui da torcida, trabalhei no Vasco como treinador, fui da torcida do Flamengo, ajudei a conquistar 3 títulos. Joguei no Fluminense, fui no Fluminense. Então, sou um cara vencedor, porque eu joguei nos 4 grandes do Rio e sempre fui ele.
Então, hoje nós estamos trabalhando no Fluminense, um clube que sempre me deu alegrias, eu procurei retribuir com esse título de 95, né? Estamos na abertura de um Flamengo novamente, mas é sempre uma energia positiva, é sempre bom voltar para o Rio de Janeiro, é sempre fazer parte desses grandes clubes. Mas amanhã é um jogo de semifinal de Libertadores, hoje eu sou treinador do Grêmio. Vai ser, como eu já falei para vocês, um grande jogo. Eu acho que o mais importante de tudo, o sofrimento é, porque como você estava falando, em 95, eu fiz os 2 gols, saí naquela final, mas eu estava em campo. Agora eu estou fora do campo. Então, por isso, o sofrimento para o ex-jogador ele é muito grande, porque você vê certas coisas dentro do campo e você só pode passar dos seus sonhos, você não pode fazer. Dentro do campo você pode resolver. Fora do campo eu sofro muito mais, porque eu só posso passar dos seus sonhos e não posso estar lá dentro. Eu daria muita coisa em troca para poder amanhã sair em campo. Então, não estou, o tempo passa para todo mundo. Então, aí de fora eu conheço da maneira possível os jogadores para que a gente tenha sucesso. Sobre o Luan Jean-Pierre. Essa novela Luan. Eu vou falar do Luan, até porque senão todo dia é mais perguntas. O Luan, ele dificilmente vai jogar esse ano. Ele está fora do jogo. Ele tem um problema sério, que pode ser cirúrgico ou não. Aí é o departamento do decidir juntamente com o jogador. Esse ano eu acho muito difícil ele voltar a jogar. Então eu estou dando essa resposta do Luan para parar, que é o trabalho de vocês, eu respeito, tá? O Luan joga amanhã. E até daqui para frente, o Luan vai jogar bem, o Luan vai jogar outro quarto. Não, o Luan, esse ano dificilmente ele joga. Então é um caso do departamento médico. Pode ser um caso cirúrgico, estou falando que pode ser, mas aí quem decide são os médicos do clube juntamente com o jogador. Muito bem. Ok. Aí. Valeu. Tá de bom tamanho. O Luan, pelo jeito que falou, estaria fora, né? Só uma coisa que eu vou discordar da entrevista do Renato. Não é só a torcida do Inter e a do Flamengo que vão torcer pro Flamengo. A do Santos e São Paulo também. Porque se o Grêmio chegar na final, o Grêmio pode ser tetra da Libertadores contra Tri, que é o São Paulo, e Tri, que é o Santos. Só que aí não se apega a detalhes. Aquele torcedor que não gosta do Flamengo, aí é de todos os clubes. Mas porque o Flamengo é considerado o maior, o melhor, o imbatível, não perde desde agosto e tal, né? Mas eu acho que pela quantidade de títulos conquistados também a torcida do Santos e do São Paulo vai dar uma secadela, né? É uma força de expressão, né? Renato dizer que... E vou te dizer, e tu sabe disso, normalmente os atletas dessas equipes aí, eles acabam torcendo pela equipe que está um pouquinho menos, né? Não é até o caso tanto do Grêmio, porque o Grêmio em finais de Libertadores tem chegado. Mas como estão cantando e decantando aí o Flamengo como uma grande equipe, que o seu técnico descobriu a América. Tu voltou enfarado do Tem um outro Portugal para descobrir o Brasil agora, né? Voltou para descobrir o futebol do Brasil. Né? Não, ele não voltou para ensinar os brasileiros agora? Ele voltou para descobrir. Eles vieram para descobrir lá 500 anos atrás, agora voltaram para descobrir o futebol do Brasil que estava sumido aí já. Né? Então esse tipo de torcida vai ter muita gente realmente contra o Flamengo, exatamente por isso. Porque quem trabalha no futebol, tanto os atletas como os técnicos do futebol brasileiro, não. E esse JJ é puxador de tapete. Dizendo que ele vem com ideias mirabolantes. Não, verdade. O Flamengo tem um recurso financeiro completamente diferenciado de todos os outros, assim como até pouco tempo o Palmeiras. Bom, aí faz diferença. O Renato citou isso na coletiva umas 2 ou 3 vezes, né? Se fosse o contrário, ele montando um time sem contratar. Não, e é uma verdade. Então aí é que nem aquele técnico lá, o Mourinho, o Guardiola. Eles treinam o time só com um recurso lá em cima, no teto. Mas, Raul, tem uma frase que eu costumo citar seguido algumas frases do Cruyff, que para mim foi o Cruyff diz o seguinte, que uma mala de dinheiro não faz gol.
Sem dúvida. Não faz. Mas ela pode contratar o cara que vai ela fazer. pode, mas a gente viu o próprio Grêmio ganhar no Maracanã com o Roger, né? A gente viu o Grêmio ganhar do Sávio e do Romário. Então eu acho assim, ó, eu sou um dos que além de ser colorado, estou torcendo para o Flamengo. Eu estou torcendo para que o Português esse ganhe, porque nós vivemos um momento difícil no Brasil de coisas diferentes. Talvez não sejam coisas novas, mas a mesmice com que os treinadores... eu vou te dizer então. Ele está enfrentando de uma forma diferente. E eu acho que precisava no Brasil oxigenar um pouco a forma de se pensar como jogar. Então, nesse sentido, eu estou torcendo muito para que esse Português ganhe, para que os nossos treinadores enxerguem e tenham mais coragem de jogar futebol. Tu falaste agora há pouco, nós estávamos conversando que aquela história de dizer que o jogador vai correr mais se ele tiver com as linhas mais avançadas, acaba sendo o contrário. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso no Brasil. Então o Renato também, em determinados momentos, também aplica essa situação. Faz, uma marcação alta. Mas como a do Flamengo eu não tinha visto ainda, né, nesses últimos anos. Não, mas aí vem a história do recurso financeiro. Aí ele consegue. Dá potencial para ele ter no banco de reserva uma série de atletas ele foi buscar laterais que nós não temos no Brasil. Dois jogadores de seleção brasileira. Com experiência e com qualidade. Felipe, quer dizer, ninguém joga tem pela extrema e o outro está jogando quase como um meia. Aí acabou. E outra coisa, o Bruno Henrique acaba fazendo um falso 9, voltando, onde entra quem vem de trás com a bola. É uma loucura. Não, o Flamengo tem muita opção. É um zigue-zague. Então, nesse sentido que eu digo assim, ó, eu torço para que a gente escuta muito assim, por parte de alguns treinadores, de pessoas que vivem mais próximo do meio do futebol, como profissionais. Parece que tem uma secação que o português não ganha. Bom, a minha é essa. Mas eu acho... A minha é 100%. Maurício deu a luz. Não, eu não. Quem deu foi a Light lá no Rio de Janeiro. Voltou a luz do Hotel do Grêmio. Então, voltou a luz. Voltou a paz. Um contratempo. Alguns estavam brincando. Segundo um técnico que eu tive, tu conhece, o Carlos Frone, ele dizia, o avião quase caindo numa viagem, ia jogar Grêmio e Flamengo, uma semifinal de Brasileirão, umas oitavas de final de Brasileiro ou quartas de final. Grêmio e Flamengo. Grêmio e Vasco. O Vasco com o Roberto Dinamite, Marquinhos, Arthurzinho, era um timão também. Bom, aí o avião quase caindo, literalmente, e o Carlos Fulano diz assim: esse piloto aí é vascaíno. Era o delírio. O seu Frone... Eu não duvido de nada no futebol. Perguntava qualquer coisa pro seu Frone, a resposta era: vamos ver. Vamos ver. Grande A Frone. do Padre Reis também é sensacional, né? Ele era devoto do Padre Reis. O Frone ia ser bicampeão da Libertadores da América em 84 e os boleiros derrubaram o Frone por causa do jogo do bicho. Do bicho. Não, mas tu sabe da história. O acerto do bicho. Eu vou te agradecer aqui, ó, em público, que tu já tem dado a outra versão que eu te passei. 200 vezes. Eu te passei a versão. O China também passou. O De Leon também. Sim, então foi passada uma versão. Eu fui sempre confirmando. Do lado de dentro, né? Pegaram uma fita errada, o Samuel Ratinoff, que fazia as excursões de Grêmio Internacional para a Europa, trouxe uma fita de um jogo que o Independente não jogou nada. Aí eles davam risada na concentração. Que barbada! É 5 ao natural. Não, mas é isso aí mesmo. E aqui o Grêmio não viu a cor da bola. Bota aí, X9, hein? E aí a história que era contada, né? Que não acertaram o bicho, que daí entraram... Será um detalhezinho. Desmorecido, como é que é? Desatento e tal. Mas ninguém entregou o jogo, ninguém entregou. Não, o que entregou foi um chocolate, o Independente deu porque jogaram bola. Né? Tanto que lá o Grêmio empatou 0-0. Que já tinha aprendido a lição. Já sabia que não, peraí, e não ganhou por pouco lá. Né? Aquela história de fugir, né? Pega fogo na casa e o Ricardão tá dentro do guarda-roupa. E aí veio os bombeiros e tudo mais. Né? Vamos resolver. E dele, a água para apagar o incêndio da casa. E o cara tá dentro do guarda-roupa. E aí ele grita lá de dentro: salve os móveis que a casa é alugada.
Fred sempre salve pensa as portas, isso. né? Salve as portas. Salve as portas das só portas. É isso aí. Com lesão no pé direito, Luan está fora do jogo contra o Flamengo e pode não atuar mais em 2019. Palavras de Renato Portaluppi, e ainda há quem duvide. Miola, por exemplo, acha que vai jogar o Luan. Lembrando, né, que o Jorge Jesus contra o Inter na JJ tem seus 7 apóstolos. O JJ tirou o Gabigol da lista de relacionados e ele jogou normalmente. Isso, né? não tinha a menor condição de jogar e jogou. Jean-Pierre, e foi aí meteu o Internacional ainda. Jean-Pierre não tem totais condições e deve ficar no banco de reservas amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã. Michel e Tassiano são os mais cotados para entrar no meio-campo. Michael não treinou com bola hoje, mas em princípio não preocupa. Tendência, Léo Moura na lateral direita como titular. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Michel ou Tassiano, Matheus Henrique, Maicon, Everton e Tardelli na frente. Para um pouquinho, vamos lá. Michel ou Tassiano, Matheus Henrique, Maicon, Everton e Tardelli. Mas tá faltando um aqui. Michel, Matheus Henrique, Maicon, Everton, Tardelli. E o Alisson. Porque jogar Everton com Everton, aí seria o ideal. Tipo a ovelha aquela, foi clonada. Everton quadrado. A Dolly, porque Everton e Everton, deram uma... Aí teria que ter uns 3 Everton no time, né? Mas isso aí é o ideal. Mas o Everton inspirado vale por 2 ou 3. É isso aí, não boa. é fácil marcar ele. Flamengo deve ter Rafinha de volta ao time. Arrascaeta, isso é para testar, ver se eu estou atento, entendeu? Sim. Eles me dão essas rasteiras aí. Arrascaeta deve ficar de fora e a tendência é que Vitinho seja o substituto. Esse chuta adoidadamente. E na média, desculpa de interromper, mas na média de gols do Flamengo, mesmo ele não tendo jogado as partidas com tanta minutagem, ele é um dos que mais tem gols, né? E o Flamengo deve ter o Rafinha aí. O clube defende invencibilidade no Maracanã sob o comando do JJ, Jorge Jesus. A do Inter caiu agora, né? Não tinha perdido em casa ainda no Campeonato Brasileiro, já tinha perdido na Copa do Brasil. É um bom prenúncio, uma boa... Uma hora a casa cai. Uma hora tem que quebrar o tabu. Mas não precisa, 2-2 já, né? Já serve, né? Tu deixa eles com a invencibilidade, não tem problema, não, né? Pode ficar com ela. Mas eu acho assim, ó. Leva pra casa, leva lá para Portugal. Vamos levar os nossos espelhinhos. Eu tenho o meu amuleto que eu escutei. Nosso pau-brasil por espelhinho. Dos apóstolos que estão lá, um deles, eu tive aula com ele, é um cara muito bom. E o Pelaipe é um cara que eu respeito. Foi meu diretor no futsal, eu respeito muito. Um cara que conhece. Ele levou o Evandro Mota. O Miola jogou no Grêmio. Eu não entendo essas coisas. Vai trair a cara. Todo o aprendizado dele foi no Grêmio. Agora que mas fui diretor internacional também. Ganhei tudo que podia ganhar no internacional. No Grêmio também ganhei. Então, e aí? O coração sempre foi colorado. Mas o Evandro Mota está trabalhando com o Pelaipe no Flamengo já há um bom tempo. E é um cara que o Flamengo passou por várias decisões. E na hora se dizia que o Flamengo amarelava. A torcida mesmo acabava... Ficava no cheirinho. Ele está botando ainda a música do Senna? Eu não sei como é que é, qual é o trabalho que ele faz. Faz desde 94 que ele bota essa música. Mas ele é um cara bom, que eu tive algumas aulas, fiz alguns cursos com ele na época no Rosário. Ele é um cara diferenciado nessa área. É motivador para trabalhar. Não, ele trabalha. O trabalho dele ideal é médio e longo prazo. O motivador é aquele que vem para 1, 2 semanas, 3 semanas. O Inter usou nos anos de ouro ali, né? Nós tivemos um trabalho nesse sentido. Então, eu tenho um apóstolo lá. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique, com Gabriel Barbosa. Expectativa de mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Teve torcedor que já foi preso hoje em ação da polícia, né? Estavam planejando invadir o Maracanã, vender ingresso falso. Dessa vez estão de olho, porque na Sul-Americana deu problema em 2017. Derrota do Bahia para o Ceará manteve o Inter no G6 do Brasileirão. Aliás, estão com nojo desse G6. Ninguém quer chegar, né? Daqui a pouco vai chegar o Vasco. O Vanderlei está toreando aí já. Fechou? Cresceu a unha do Luxemburgo. Já vai tomar uma chinelada agora no fim de semana. Colorado apresentou o técnico Zé Ricardo oficialmente hoje e amanhã o treinador já comanda o primeiro treinamento. Serão 3 trabalhos até o jogo diante do Bahia, sábado fora de casa. Ficará no Inter por 11 rodadas. Próximos 5 jogos, Bahia fora,
Atlético Paranaense em casa, Grenal, Ceará fora e Fluminense em casa. Fluminense desesperado. Então não tem nenhuma barbada aqui. Não tem barbada nenhuma. Nenhuma. Suspensos D'Alessandro e Patrick são desfalques contra o Bahia no sábado, ainda com dores, a tendência é que Lindoso fique fora novamente. Recuperados Moledo e Matheus Galdesani já realizam trabalhos físicos e ficam próximos de retorno. Retorno não, Galdesani de estrear. De estreia. Não, mas retorno às atividades. Tem 11 rodadas para estrear, chegou em janeiro. Né? O Richelli ficou quase um ano para estrear também. O Inter é tão bonzinho. Mas o Galdesani foi azar. Tem um setor de recuperação lá, preparado só para essas repatriações. Isso assim. É para manter o Hélio Carraveta jovem, com muita atividade. O Hélio Carraveta que foi meu preparador físico no futsal, Raul. Continua na ativa. Mas o Inter fez isso com o principal atacante do futebol brasileiro e deu certo, né? Que era o Guerreiro, né? Que se apostou ali Mas é que ele não precisa correr muito. É que o Guerreiro não está precisando correr muito, a bola não chega, né? Então mas ele já deu resultado. Claro, agora até não está tão bem como teve até pouco tempo, mas é um grande jogador. É um grande jogador. Já voltamos. Não precisa ter a maior rede de farmácias para sair cacarejando por aí. Tem que ter farinha no saco para ter desconto, atendimento, não enfiar remédio por enfiar. O cara vai comprar, tem farmácia que o cara vai comprar um remédio X, os caras já enfiam mais elixir, não sei do que, um negócio para refrescar a boca, o outro contra a afta, mas eu não estou aleijado, não estou cheio de problema. Herpes, não, mas eu não preciso, não, leva isso aí, tá barato. Leva que está na promoção. E eles são inteligentes, porque esses tempos eu encontrei um dos rapazes que fazia prospecção de ponto e alugou uma loja na Protásio Alves de frente ao Clínicas, assim, na porta da clínica. Bom. Tá bem. Tá bem localizado. O João é ligeiro. O João da rasteira em cobra. Tem umas nó em pingo de uma expressão que diz assim, tira a meia sem tirar o sapato. Sabia que o presidente do Bradesco Brasil não usava meia, né? Ia para as reuniões, fazia questão de cruzar as pernas, estava sem meia. E um pé bem feio, inclusive. Mas tinha algum motivo específico? Não. Acho que era para não dar chulete. Sensacional. É um detalhe imbecil meu. Tu fiscalizava isso? O REC cuidava. Eu entendi a piada do REC, mas não compreendi. Não, ele deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja e apareceu aquele ali, aquele homem sem meia. Eu disse, mas como? Diretor nacional do Bradesco. Mas é melhor andar sem meia do que com uma meia feia. Mas eu tenho uma meia bonita. Eu nem sei. Eu nem me lembro. Meia boa é da Via Condote, né? É da Via Condote. Via Condote fala que o Carlinhos, lá no Shopping Total, tem boas promoções. Aliás, o Maurício Freitas está desfilando camisas, aí, viu? Todo dia uma camisa. É diferencial, né? Ele é mais magro, ele está usando garoto propaganda. Chama-se xadrez Vick, fio tinto, algodão fio tinto. Aí, sabe tudo? Não. Biola, por onde começar no Internacional? Olha, Rec. Ganhando o Bahia tá bem. O que a gente vai fazer? Eu falei esses dias, quem durante 3 anos não conseguiu apresentar performance, tem que buscar resultado. E o resultado é a classificação, pelo menos no G6. Né? O G4 está mais difícil, mas buscar resultado para classificar no G6, que é importantíssimo em função da parte financeira e para que o clube consiga corrigir os equívocos e contratações e definir um sistema de jogo que seja equilibrado, que defenda e que ataque com equilíbrio. Né? O que nós tivemos, e eu sempre disse aqui, que o grande desafio do Odair seria jogar no último terço de gramado. O Internacional defendia muito bem, mas não conseguia fazer a transição e completar e transformar isso em gol. E nós falávamos agora há pouco que esse ano é a menor média dos últimos 12 anos de gols do Internacional. Então não tem como tu criar alternativas e estar sempre à mercê de tomar um gol e perder uma partida e só jogar por uma bola. Né? Então, vamos ver o que o treinador vai apresentar. Não tem muito o que fazer. Né? Não tem tempo para fazer. Não tem tempo de criar uma estrutura tática muito diferente. Ele vai ter que tentar
talvez exatamente isso, é tentar fazer um equilíbrio onde o time possa chegar um pouco mais à frente. O grande problema é que as contratações que foram feitas não dão respaldo para tu talvez efetivar isso e transformar esse último terço de gramado em função da qualidade dos jogadores que foram contratados, né? Essa aqui é o dilema. Raul, Rafael Klaus é o árbitro de vídeo. Agora, na finaleira, a Conmebol resolveu colocar um brasileiro, no jogo dos brasileiros, como um VAR, e um argentino no jogo dos argentinos hoje à noite, como VAR. O que você acha? Eu acho que foi equivocado a decisão. Temerário, né? Temerário. Poderia fazer invertido isso, coloca o argentino aqui. É que o argentino já foi o VAR do primeiro jogo. O Mauro Vigliano já foi o VAR do primeiro. Ok, e não tivemos problemas, né? Claro, aí o Flamengo até pode apontar lá, porque foi ter decisões a favor do Grêmio, mas corretas, né? Então, o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, a gente vai observar vários lances de VAR, ou seja, por brasileiro conduzindo ali os equipamentos, vários lances, inclusive quanto o próprio Internacional, aquele pênalti no Guerreiro, era sempre favorável ao Flamengo e o comentarista de arbitragem de plantão dizia que não foi, ou que foi, sempre quando era a favor do Flamengo. Então, quer dizer, aquele era jogar Bruno Henrique da Chapecoense. O VAR já mais ou menos determinava a favor do Flamengo, né? Ou induzia, pelo menos, o árbitro nessa posição. E o comentarista, né, de televisão vinha e confirmava. Quer dizer, dava, viu, tá tudo transparente. E não é o que a gente via, né? A gente acompanha futebol e pode opinar contrariamente essas figuras aí que dão essas posições aí que são completamente erradas e equivocadas. Então, tem que ter um pouco mais de seriedade nesse ponto aí. Tem que marcar o que é e se não é, tudo bem. Aí é a tecnologia que está a serviço do futebol. Talvez, isso signifique que a própria Conmebol considera que tem poucos árbitros aptos a serem VAR ou juiz principal em jogos desse tamanho. Por quê? Porque ela pega o Rafael Klaus, apitou o primeiro Boca River. E o Pitana é o segundo. Porque ele não pode apitar a final, porque vai ter um argentino certamente. Brasileiro no VAR naquele jogo não teve, foi um colombiano. Então a Conmebol daqui a pouco está preservando esse colombiano pensando numa decisão. E tem que colocar o Klaus para ser o árbitro de vídeo no jogo aqui no Rio de Janeiro. Porque não tem, ela só pode ser isso, ela entende que é só o Mauro Vigliano que está realmente apto, mas aí a Argentina não pode estar na final e preserva esse colombiano para a decisão. O que estão falando aí, a tese mais recente é a seguinte: tem que treinar o VAR como se treina bandeirinha, juiz reserva e tal, e esquecer esses de campo. Esquecer, porque senão não dá. Aí vão dizer, mas o lá de cima é inferior ao de campo, o de campo não vai respeitar o lá de cima. Mas quem não respeitar, bota pra rua. E outra coisa, houve a implementação do VAR veio de uma forma a trazer benefício ao futebol. Agora, o que a gente sente é o seguinte, coloca lá. Vamos aplicar. Vamos testar. Sem treinamento nenhum, sem preparo nenhum, sem intercâmbio. Essa é a grande... Tu não tem preparo, não tem intercâmbio. Se tu fores deixar vazar o que acontece nos Estados Unidos, se for deixar vazar, acaba o campeonato, né? Ele foi implementado sem os aplicadores estarem preparados e sem as regras definidas. Isso que foi se moldando ao passar um ponto muito principal. A criação de protocolos, a questão do VAR, dito pelos próprios árbitros aí, elas vêm de acordo com o dia a dia. Deu um problema, vamos criar um protocolo. Deu um problema. Mas completamente errado. Lances interpretativos que acabam tendo interferência do VAR e interpretação. Daí na próxima semana mudou. Mas isso, de certa forma, de o protocolo ser modificado com a utilização, é relativamente normal, porque é novo no mundo inteiro. O problema, creio eu, é o que disse o Gaciba na entrevista que deu em rede nacional. Nós, aqui no Brasil, não temos como aceitar que uma falta não foi marcada porque não era um erro claro. Se a imagem da TV mostra a falta, o árbitro de vídeo está se sentindo pressionado a marcar. Só que qual que é o problema? O árbitro de campo está deixando de apitar o que ele vê, porque ele diz, não, eu vou deixar para o VAR.
E aí isso está gerando a demora, está gerando muitas revisões. Esse é o problema. Aqui no Brasil, e aí ontem eu fiz até a pergunta, e é interessante a gente debater. Qual juiz que é melhor, Rec? O juiz que apitou o jogo do Fortaleza com o Grêmio, que apitou uma falta antes de a bola entrar, por isso que não teve revisão do VAR. Apitou uma falta em um gol do Grêmio, que não existiu, mas ele viu no campo, achou que teve falta. Ou o juiz do Beira-Rio, que não apitou uma falta que ele entende que viu, ele chega a botar o apito na boca, mas ele espera o VAR, sai o gol e demora todo aquele tempo. Nós temos, enquanto brasileiros, que definir o que a gente quer. Se a gente quer seguir o padrão europeu, o padrão inglês, o árbitro apita em campo e se ele errou ali, bom, errou. Se aceita. O padrão brasileiro de não, nós queremos revisar tudo, tem que esperar e aí tem a revisão de 6, 7 minutos. O que eu vi no jogo esses dias na Itália de Milan e Genoa, pô, parece que não aconteceu nada. Os juízes não foram nem notados, nem o VAR. Né? Chamaram o juiz, ele foi consultado, ele olhou, confirmou, foi lá, deu pênalti e acabou. É outro nível, né? É assim, ó, uma coisa a educação do jogador. A coisa foi simples. O que o Maurício quer dizer é o seguinte: o Brasil quer ser britânico. E a Inglaterra não quer ser britânica. Quer ser brasileira. É mais realista que o rei. É que assim, que na estão simplificando lá e nós estamos complicando. É que na Inglaterra, Miola, só para contextualizar, lá se iniciou o VAR. Primeiro que se teve um ano de treinamento do VAR. É uma das coisas. Teve um ano de treinamento do VAR e depois que iniciou o VAR, na quarta rodada o Gaciba deles concedeu uma entrevista coletiva. Já nem sei se o Gaciba tem competência para estar. Não sei. Enfim, mas o meteu a dar palestra. Está sendo questionado. O presidente da comissão de arbitragem. Se meteu a dar palestra, ele não é professor? O presidente da comissão. Ensinar é o árbitro, não é o jogador, o clube. Tem que ir lá ensinar os árbitros. O presidente da comissão de arbitragem da Premier League, na quarta rodada, chamou uma entrevista coletiva e disse, no jogo tal nós erramos, no jogo tal o VAR deveria ter participado e não participou, e lá eles aceitam numa boa. Se é aqui, vira confusão. Tu tens assim, treinamento, preparação, hierarquia, respeito, são coisas que a gente enxerga lá fora. Aqui é o seguinte, segundo o Simon comentou, eu vi tu fazendo uma entrevista com o Simon, metade do pessoal que está lá em cima tem que ser demitido. O Gaciba está se submetendo a algumas coisas que acaba atrapalhando o próprio trabalho dele. Os caras foram promovidos pela incompetência demonstrada. Então, assim, é essa situação que se a gente não pode ser britânico e não vamos ser britânicos, porque nós somos sul-americanos e a nossa criação é outra, a nossa origem é outra, nós temos que procurar sermos o melhor possível dentro daquilo que a gente tem aqui. É isso aí. E tem como melhorar. É isso aí. Então, querer botar ali aquela coisinha e uma hora isso aqui é impedimento, outra hora não. Então tem que ter uma uniformidade de trabalho, é como um time, é coletiva, trabalho coletivo. Aquele lance do Bruno Henrique contra a Chapecoense. É absurdo. Aquilo ali pra mim é o fim da picada. Impedimento, claro. Guerreiro foi mas enfiaram ele linha de curva, linha, não sei do que. Puxa a linha pra cá e ele continuava impedido. Teve um impedimento do Wellington Silva também, do Internacional, que fizeram uma linha pontilhada pra poder fazer o... Já voltamos. Ontem alguém deu barrigada dizendo que o técnico do Inter era o Luxemburgo. O Inter conversou com o Luxemburgo sobre amenidades. Segundo, eu não sou oficialista, mas a parte oficial do Inter, o Inter não conversou com o técnico empregado. Segundo o dirigente do Bahia, o Inter fez proposta pelo Roger. E o Cudê tá o quê? Esse brasileiro empregado. E o Cudê, o Inter não sabe, meio que foi para lá dizendo que sabia que ele não seria liberado. Foi lá para conversar com o cara, para tentar seduzir para o ano que vem. Ainda assim, o Inter poderia ser até denunciado à FIFA por aliciamento. Quem conversou com o Luxemburgo foi o Valdomiro, dito pelo próprio Luxemburgo. Sim. Que tratou ele muito bem, eles eram amigos, jogaram, acho que no Internacional na mesma época. É que teve um companheiro aí que deu a contratação oficial. Queria muito a contratação. Ele na entrevista falou que gostaria de treinar o Inter. Pode ter havido alguma coisa. O Valdomiro, até pouco tempo que eu saiba, era tipo um comendador, um representante do Internacional. Valdomiro, encontrei ele e a dona Natália na frente da capela. Valdomiro estava esperando um quadro daquele gol que ele fez contra o Corinthians, que um paulista deu de presente para ele, que estava ali. Conversei, pessoa, né? Fiz uma gravação de 10 minutos com o Valdomiro. E o Valdomiro disse uma coisa sensacional, Raul. E aí, prova que aquilo ali eles jogavam ao natural, em 79. Nós nem nos demos conta que estávamos invictos.
Aí quando ganhamos do Cruzeiro, lá diz, olha, não perdemos nenhuma. Mas agora mesmo que não vamos perder. Que eles chegaram à conclusão lá. Mas agora mesmo que nós não podemos perder, vamos entrar para a história. Estavam jogando. Humildade, Valdomiro. Uma humildade. É, sensacional. Mas sabe que a dona Natália anda meio invocada aí. Bom, essas coisas de cocheira só tu, hein? Fiquei uns 30 e poucos minutos falando com eles ali. E aí ficamos ali e as pessoas... Alguns identificam o Valdomiro e outros, quando ouvem falar, dizem, é o Valdomiro, aquele é o Valdomiro, e aí os jovens sabem que o Valdomiro é importante, mas não identificam a imagem. Estava ali o Valdomiro e a dona Natália, mas olhei de longe, mas é o Valdomiro. Fui lá conversar com ele, estava com tempo. Mas a cada jogo, por exemplo, o clube podia trazer um ídolo desses em vida, né? Fazer uma homenagem. Não, tem que dar palestra para esses bundões que acham que são maiores que o clube. Isso sem dúvida, né? Até para quem está dentro do plantel saber a história do Internacional, de cada conquista de título, né? Como aconteceu, as dificuldades, como se chegou naquela conquista de título. Então isso aí seria importante. Você viu ele confirmando a história que eu sempre conto? Que os caras acham que a gente inventa os troços. Frederico Arnaldo Balvê, seu Enio, do tamanho que tinha o seu Enio, né? Chegou nele e disse aqui, ó. Se eu botar o Valdomiro, nós vamos perder o Valdomiro pro restante do campeonato contra o Cruzeiro. Disse, não, mas tu vai botar o Valdomiro, porque senão não tem restante de campeonato, nós vamos perder pro Cruzeiro aqui. Aí ele dá um passe pro gol do Falcão, né? O outro foi do Bira e o dele foi de canhota porque ele não podia chutar de direita, que era a perna lesionada. São histórias sensacionais. Esse é ídolo, né? Então, com essa tua, o Luan tem chance de jogar, então. Achei que não ia jogar. Aí, o Luan daqui a pouco... Que é o Valvê da história aí, presidente. Eram outros tempos, né? De jogar infiltrado no cotovelo para jogar... Mas hoje tem botinha, tem bordão no para jogar Grenal, ainda bem que eu não peguei uma hepatite. Ainda bem que eu não peguei uma hepatite C, mas na época eu infiltrava o cotovelo para jogar Grenal. Infiltrava tudo, até tostão aqui na perna do infiltrado. Hoje qualquer coisa tá fora, né? O Raul disse uma coisa certa. Agora melhorou para jogar. Tem botinha. Tem muito recurso. O Rafinha pode jogar de máscara. Alguns estão falando em capacete. É meio que um capacete. Vocês colocaram ontem as imagens? Não, a gente até não utilizou mais. Do doutor Cláudio Etzberger. Não sei se tem aí, se dá tempo de colocar. A máscara, uma dessas aí é a que o Rafinha vai usar. Mas o Grêmio já tem que impugnar já. Esse tipo de equipamento aí não pode. Mas o Peter Cech usou a carreira inteira? Mas era goleiro, né? Mas aí jogadores de linha com mas o pessoal bota tipo de material aí. Eles mandam tirar a aliança, a correntinha, aí vão deixar o cara de capacete. Na aliança, na correntinha tem outra coisa. A hora do jogo já vai dizer, não. Com esse capacete aí não pode. Tu que jogasse na aliança e na correntinha tem outra coisa. Assim? Não, mas o árbitro tem a água benta aquela na correntinha. Brinco, não deixa jogar de brinco, agora vai deixar jogar de capacete? Não pode. Pode jogar com aquela touquinha de natação, tudo bem. Capacete não. O material capacete provavelmente que parece do vai ser ou de plástico ou um material de, como é que é? De carbono, alguma coisa capacete assim. É o que atende nos chips lá, não é? Não, mas não o dono dos chips não é o capacete? A fiscal até... Eu sou dos chips do tempo antigo. Não, mas era um capacete já. Era um capacete. Já era um capacete. Final de noite. Não, e continua o capacete ainda. Continua, Tem muita gente que se arrumou ali, né? Cezinha rica, adorava frequentar os chips. Cezinha também ia no chip. Ia ou vai? Não, ia, que eu saiba só. Janeiro e fevereiro, os caras que ficam, as mulheres vão pra praia. Já tô denunciando tudo aqui. Tá, mas que mulher que vai pra praia em janeiro e fevereiro? As mulheres trabalham hoje. Hoje. Tanto quanto os homens trabalham. Então não tem mais essa pra ir pra praia. É bem sem vergonha. Tu mandava a tua senhora, esposa pra praia? Eu sempre fui chinelo, tinha que trabalhar manhã, tarde, noite, sábado, domingo, tu quer o quê? Sempre teve álibi, né? Sempre no ar. Vamos falar em praia. Você foi candidato à presidência do Grêmio e esse sonho não se esgota, né? O presidente tem mais 3 anos. Vai até 2023.
22. 20, 21 e 22. Tá? É para isso que tu tá te projetando? Vai fazer uma dobradinha com o Darley? O REC, a vida política de um clube, ela é pujante diariamente. Né? As conjecturas, as posições, elas mudam muito rápido, né? Assim como o vento. Né? As pessoas têm uma velocidade de avaliação e mudança muito rápido. Né? Então, todas as conjecturas numa agremiação são possíveis. Às vezes surgem nomes que nem estão na lista. O próprio Romildo. Que vocês tinham ideias boas. O Romildo, quando foi alçado à presidência pelo presidente Fábio Koff, a princípio não era um nome que tinha uma história e seria o seu momento. Né? E a partir daí ele vem a campo, né? A campo no trabalho, na gestão, obteve os resultados, melhorou a situação econômico-financeira do Grêmio. Bom, quem acertou? O presidente Fábio Koff, por indicá-lo. Então, funciona assim. Então, eu sempre digo, essas coisas, elas são sempre a situação do momento. Porque não quem tem se alça muito, natural. eu vou te dizer, quem se alça muito cedo para alguma coisa política, ele é morto rapidamente. Né? A gente sabe disso. E às vezes tu até lança o nome de alguém já para matar ele ali na largada. Tu lança uma especulação. Quem é o já lança. Então eu acho que isso aí são conjecturas. Tu tem que ter apoio de grupos políticos. Hoje tem uma situação completamente diferente. Não basta tu passar pelo conselho. Pelo conselho eu passei muito fácil, 117 votos. Mas depois tu tem o pátio. Sim. Tu tem o voto do eleitor. Doutor Cláudio Esberger me mandou algumas máscaras aí. Vai dar tempo de colocar aí. Maurício foi rápido no gatilho, ele e o Milton Machado. Fizemos até um topo do doutor Etzberger. Primo do Renato Etzberger, Meleque, jogou. Grande, doutor Cláudio. Danilo Martins está mandando um abraço para o Miola, viu? Ex-Al Nasser de Dubai está nos assistindo. O Danilo do futsal, Danilo, sabe muito do gente futsal. Boa, gente boníssima. Mecanismo de uso do futsal como ferramenta ao futebol, né? E do Inter, quem é que se vê como perspectiva para assumir? A gente não sabe, na realidade, juridicamente, como é que ficou a situação. Se João Patrício ou Barcelos vão poder concorrer. O que você acha? Eu acho que eles vão dar um jeito de poder concorrer. Acho que talvez o nome seja o Barcelos. Doutor Aquino já mandou para frente, né? Mandou para a comissão lá. Eu acho que vão acabar concorrendo. Eu acho que o nome menos chamuscado e que tem seria o do Barcelos, que é do MIG, porque na realidade quem manda na majoritária do Internacional há muito tempo é o MIG, né? Um abraço pro Lisca, tá na nossa live. Grande Lisca, podia ter pego também, né? Tamanho é parecido. É verdade.